Olá, boa noite. Começa agora a cobertura especial da Rede TV Eleições 2016. 33 milhões de brasileiros foram às urnas em 57 cidades em que houve segundo turno. E para analisar os resultados estão aqui comigo Boris Casoy, Mariana Godoy e o comentarista de política da Rede TV, Reinaldo Azevedo. Uma boa noite a vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Amanda. Olá, boa noite a todos. Hoje vai ter bastante bate-papo. Vai ter bastante. E muita coisa para comentar. O dia foi animado. Foi. Eu gostei muito do resultado. A gente pode começar com um aperitivo, o recado das eleições. Tem o primeiro e segundo turno. Sim. Olha, posso começar? Pode. Então vai. Eu acho que o grande recado aí, considerando o primeiro e segundo turnos, é o seguinte. O impeachment da Dilma, se não tivesse tido uma eleição direta para referendá-lo, agora teve. O resultado das urnas é francamente favorável aos partidos e às forças políticas que apoiaram a deposição da presidente, deposição que eu considero legal, legítima, dentro do que exige a Constituição, mas claro que faltava, então, ter, digamos, esse referendo popular. As eleições municipais, embora pautadas sempre por questões locais e tal, mas não tem jeito. Quando a gente percebe que o PT, era a quarta força política em prefeituras e agora será a 10ª, isso significa que a população disse não ao PT e, portanto, referendou o impeachment. Eu acho que eu vou destacar a não participação de uma grande parcela da população que preferiu se abster de participar de qualquer maneira. Ou quando foi votar, votou nulo, ou votou branco, ou então sequer foi até as urnas. E você, Boris? Sem contestar a Mariana e Reinaldo, eu acho que foi a demonstração de que o sistema político brasileiro, especialmente sob o aspecto eleitoral, está falido. Bom, então, a primeira capital mais importante conquistada pelo PRB. Agora eu gostaria de passar para a nossa mesa para saber qual o significado da eleição no Rio de Janeiro e como isso fica aí num possível projeto de poder do PRB daqui para frente. Olha, a primeira coisa que eu destaco, Amanda, é o seguinte: o Freixo só foi para o segundo turno porque as forças conservadoras ou centristas do Rio de Janeiro se dividiram no primeiro turno. Só por isso. Ele teve no primeiro turno, Freixo, nesta eleição, 360 mil votos a menos do que ele teve em 2012. Então, afirmar que houve um crescimento da esquerda, um crescimento do PSOL, é uma falácia. Com a devida vênia, a Amanda sabe, o Boris também, que eu gosto de provocar as pessoas, é uma falácia, inclusive, dos nossos coleguinhas, né? Boa parte deles de esquerda. Então, não houve o crescimento do PSOL. É um crescimento falso, é um crescimento mentiroso. Reinaldo, agora, oi. Mas só concluir na frase, Boris. Como a direita no Rio, ou os conservadores, os centristas do Rio, se dividiram em várias candidaturas, todos aqueles que estavam com Eduardo Paes na eleição passada, dessa vez saíram com candidaturas próprias. Isso possibilitou o Freixo, com 16 e alguma coisa por cento, ir para o segundo turno. Agora, o resultado é vexaminoso para o Rio de Janeiro como um todo. Talvez se não tivesse sido o Freixo, tivesse sido Índio ou qualquer outro candidato com perfil um pouco mais moderado do que o discurso do Freixo, muito radical de esquerda, ele até pudesse chegar um pouco mais longe. E não houve esse candidato, certamente porque o PMDB insistiu em candidato errado. Exato. E a oferta de candidatos que havia no Rio de Janeiro não estava, eu diria, parafraseando o bispo Crivella, no coração do povo. Exato. Quer dizer, agora, o Crivella não teve só o voto dos evangélicos. Não. As pessoas que, inclusive, nos ataques feitos à candidatura dele, o ataque era religioso até, né? Havia um discurso... O ataque não era religioso. Havia um discurso antirreligioso, de chamar de fanatismo. Os ataques mais graves apenas se utilizaram dos escritos e das falas do próprio Crivella. Isso o irritou demasiadamente e ele rompeu com a imprensa por causa disso. Um fator religioso que ajudou muito o bispo Crivella foi que houve uma convergência de todas as denominações evangélicas, coisa que não acontecia nas eleições anteriores. Ele já participou, se não me engano, de 2 eleições. Eles convergiram para ele por medo do Freixo. O Freixo impingiu medo a diversas forças, inclusive as religiosas. Deixa só uma observação aí. Eu acho que sim, eu concordo no fato. Agora vamos ver as causas. Se a gente pegar o voto, insisto, se a gente pegar o voto conservador do Rio de Janeiro, o voto conservador do Rio de Janeiro é maior até do que o Crivella teve. Então, sim, a Universal tirou votos do Crivella, a Universal não deu votos ao Crivella.
por incrível que pareça. Tanto que o Crivella tirou votos. Então, assim, não dá para atribuir a vitória do Crivella aos evangélicos. Eu acho assim que tem um fundo meio preconceituoso aí, não estou dizendo que você está falando isso, estou dizendo eu ver a imprensa do Rio, às vezes. Tem um fundo meio preconceituoso de achar que os evangélicos eram voto do Crivella. A maioria dos católicos também votou no Crivella. Eu, se tivesse no Rio de Janeiro, eu tenho de confessar, eu teria votado no Crivella, porque eu não quero, por exemplo, criar uma empresa pública de transporte no Rio de Janeiro, como propõe o Freixo. Não porque você concorde com o Crivella, mas porque você discorda do Freixo. Claro, porque o Freixo tem teses socialistas da década de 50. O Freixo teve apoio de todos os artistas, praticamente. Eles se manifestaram muito nas redes sociais. Reinaldo, Desde quando o artista entende, vamos ser francos, né, de política. Alguns entendem de arte. Reinaldo, o voto religioso evangélico no Rio é importante. Não, sim, É importante e dessa vez houve uma convergência, não porque alguém tenha se apaixonado pela Igreja Universal, mas sim porque o Freixo representa tudo que, pelo menos como é visto por essas igrejas, tudo que eles são contra. Eu só chamo a atenção para o fato de que o Eduardo Paes, com as mesmas forças políticas que agora apoiaram o Freixo, sem tirar nem pôr, porque todas elas apoiaram o Freixo, o Crivella, o Eduardo Paes, com as mesmas forças políticas que agora apoiaram o Crivella, teve mais votos do que o Crivella. Então, na verdade, a Igreja Universal, em vez de dar votos ao Crivella, eu sei que é uma tese que parece exótica, mas não é, ela tira votos do Crivella. Houve gente que votou no Freixo, que em circunstâncias normais jamais votaria, porque não concorda com o socialismo. Mas a gente tem que chamar a atenção também para o alto nível de abstenções, votos brancos e nulos no Rio de Janeiro. Só de abstenção no Rio de Janeiro teve 25%. Amanda, para você ter uma ideia, brancos, nulos e abstenções representam mais de 2 milhões de votos. Mais de 44, 45%. E o Crivella teve pouco mais, teve 1.700.000 votos. Por isso que eu digo que o sistema político faliu. Vocês viram as manifestações no Twitter? Olha o pastor Silas Malafaia. Pastor Silas Malafaia, meu amigo Silas, abraço, eu gosto do Silas. Chora capeta, chora Freixo, chora PSOL, chora Jornal O Globo, chora Revista Veja, chora PT, chora esquerdopatas. Esquerdopatas é um termo que eu criei. Deixa eu dizer uma coisa. Eu vou falar para o Silas Malafaia o seguinte: ô Silas, quando tem todo mundo chorando assim, quem que está rindo? Cuidado, hein? Não é uma boa observação. Qual é o efeito que isso vai ter prático no Rio de Janeiro? Pode ter algum efeito prático no Rio de Janeiro? Mistura de Estado e religião? Ou então mesmo esse ódio, essa divisão, essa campanha ferrenha nessa reta final? Eu posso estar muito errado. Eu acho que ele não vai fazer isso. Eu concordo com você, Reinaldo. Mas tem um projeto Se é uma coisa de poder que o Crivella aí... não é burro. E ele usou muito pouco essa imagem de bispo. Ele usou senador, ele participou do debate como político, como senador. Claro, mas é o que ele é, né? Um candidato. Mas o pessoal da Igreja Universal vota nele. Agora, para os outros, essa imagem de bispo da Universal não é boa, tanto que ele fugiu o tempo todo da imagem. Ele perdeu votos com isso. Então, assim, eu só chamo a atenção porque a esquerda tem um certo viés e tem um certo viés, assim, é a religião, é a igreja. Daqui a pouco eles vão estar falando de novo que a religião é o ópio do povo, voltando ao Marx do século XIX. Não, a igreja tirou votos. Porque o Freixo colou muito a ideia da Universal. No Crivella, ele ficou fugindo, sem querer sacanear, viu, pastor? Mas ficou fugindo como o diabo foge da cruz, né? Bom, vamos para um outro segundo turno importante também, que aconteceu em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Vamos olhar aqui no quadro, também no telão, como ficou a votação, um resultado que também já se anunciava nos últimos dias. O Alexandre Calil, candidato do Nanico PHS, venceu com 53% dos votos. O candidato que liderou todo o primeiro turno, João Leite, candidato do PSDB, do tucano Aécio Neves, que, aliás, apareceu com ele nesses últimos dias, apareceu na propaganda eleitoral e apareceu agora no discurso de derrota também. Ele teve 47%. A vitória de Alexandre Calil, é importante entender aqui a derrota do Aécio Neves, né? Aí eu passo para a nossa mesa e o Alexandre Calil ganhou com um discurso muito parecido com o João Dória, aqui em São Paulo, que é o Chega de Políticos. Esse virou o mantra, o lema da campanha dele, principalmente nessa reta final. Não fez promessas, falava na campanha que não vou fazer nada, o que está aí já está bom. Ele falou no nosso debate, né, Mariana, que ele se filiou ao PHS, acho que esse ano, e não conhecia sequer o presidente do PHS, não fazia questão de conhecer, ele precisava de uma legenda para concorrer, ele deixou isso claro. Ele disse isso claramente, preciso de uma legenda para concorrer, senão não posso ser candidato, então entrei no PHS, não conheço nem o presidente de lá, nunca apertei a mão dele. Agora, Reinaldo, ganhou com esse discurso ou ganhou pela rejeição do mineiro à influência de Aécio Neves
e do PSDB? Olha, eu acho que foi um pouco o conjunto da obra, né? Você viu que foi o Aécio que falou, Sim, né? Veja só, exatamente, né? Comentávamos aqui. Quem falou no lugar do João Leite foi o Aécio. Isso não é bom. Isso não é bom. O eleitor não gosta disso, né? É claro que essa era para ser a hora do PSDB em Belo Horizonte, que há muito tempo não governa a cidade, né? Está longe da cidade, não ganhou a eleição ali em Belo Horizonte ainda. Era a hora do PSDB. O PT vive um dos seus piores momentos na história em Minas, com Fernando Pimentel. Agora, a principal consequência dessa eleição é o enfraquecimento grave do Aécio Neves olhando para 2018. Claro, ele se enfraquece muito. Se o Alckmin já estava fortalecido com pela a vitória do João Dória, agora então a coisa se confirma. Sem dúvida nenhuma, não adianta tentar dourar a pílula, é muito ruim para o Aécio esse resultado. Minas vem de um histórico difícil para o Aécio Neves. Vamos nos lembrar que o PT ganhou a eleição federal em Minas em 2002, 2006, 2010 e 2014, não é? Inclusive na eleição que o Aécio disputou. Ele perdeu, né, para Dilma no próprio estado. No próprio estado. E perdeu o governo do estado para o Pimenta da Veiga, né? O Pimentel ganhou. E a campanha do Calil, e vale a pena a gente colocar que é uma questão de bastidor importante, tem um coordenador, o Gabriel Azevedo, um ex-tucano, que é um rapaz brilhante, e ele comandou a campanha ali muito bem. Tem um vídeo sobre a disputa de 2008 que eles botaram no ar, que foi devastador, que aquilo foi uma linha. E nesta linha estava o quê? O Márcio Lacerda, que é do PSB, candidato, que foi eleito prefeito de Belo Horizonte e reeleito. Aparece ali a campanha do Aécio e do Pimentel juntos, apoiando o Márcio Lacerda. Tinha aquele voto Lulécio, né? Isso, já teve Lulécio. isso. Aí né? aparece o Calil e diz, gente, você acha que isso pode? Tá, não sei. Então, uma coisa meio ali, dizendo, olha, esses são os políticos. Teve campanha antipolítica em São Paulo? Um pouco teve, mas moderado, né, Boris? Moderado. Isso é falso, né? É falso. O João existe. O João Dória para boi dormir. O João Dória, no dia seguinte, ganhou e já lançou o Alckmin candidato à presidência. Então, não é antipolítico. Mas continuou dizendo que não era político. Dizendo, sou gestor, sou empresário. O Calil fez, em Belo Horizonte, a mesma coisa. Então, assim, a proximidade do PSDB com o PT em Belo Horizonte e em Minas acabou custando caro ao PSDB. Agora, o Aécio ganha como presidente nacional do PSDB, que teve uma boa atuação. Não, foi o partido que mais ganhou. Mas ganhou. Do ponto de vista eleitoral. A gente vai mostrar daqui a pouco. Se contenta com essa vitória, porque ele é, de fato, o presidente do partido. Eu queria colocar uma coisa, porque essa coisa de não fazer promessa. Então, 80% das prefeituras estão de pires na mão. Sim. Quebradas. Então, estão quebradas, tem uma esperança no governo federal. Então, as promessas que todos eles fizeram, a pílula dourada do João Dória, inclusive, essas promessas vão ser difíceis de serem cumpridas. Sim. E num momento em que a população está muito atenta a isso. Claro. Se eu fosse candidato a alguma coisa, eu gostaria de ser governador, que se vocês olharem, é o cara que tem menos pressão. Prefeito é um inferno e presidente da República também. Governador, você fica um pouco ali no meio. No meio, né? Porque a prefeitura é horrível. É o contato direto com o eleitor, é a vitrine. A prefeitura é do buraco de rua, a iluminação pública, o transporte. Tudo. Ele é cobrado por nós tudo. não destacamos um fato no Rio e em Belo Horizonte. O nível das duas campanhas, lixo. Muito ruim. As duas campanhas foram muito ruins, baseadas muito mais em ataques pessoais do que programas. Não prometer nada e não mostrar programa não é nada lisonjeiro. Pode ser tático. Ofende o eleitor. Eu acredito até que o eleitor goste um pouco, se divirta até vendo alguns ataques, tiro, porrada e bomba. Isso. Mas na hora de escolher um representante para governar, ele prefere um perfil mais... No Rio, era assim, era o Crivella dizendo que o outro ia fazer a Revolução Bolchevique, né? Boa parte das pessoas não deviam nem saber o que é isso, mas fazer a Revolução Socialista, e era o Freixo dizendo que o Crivella ia entregar a administração para o Edir Macedo. Para a Igreja Universal. Para a Igreja Universal do Reino de Deus. E os problemas dos cariocas, efetivamente, ficaram em segundo plano. E uma pena, viu? Eu quero insistir nisso aqui rapidamente. O Rio de Janeiro teve uma das melhores gestões de sua história com o Eduardo Paes. Agora, a hora de escolher seu candidato, Eduardo Paes errou brutalmente. Esse foi o erro.
Agora, ainda então no Rio, o Freixo publicou que não vai telefonar para o Crivella, não ia telefonar para o Crivella para cumprimentar pela vitória. É o lado Donald Trump dele, né? O Trump também disse que se a Hillary vencer, ele não sabe se vai reconhecer, não é isso? Ao fazer isso, ele diz, eu não reconheço o resultado. Aliás, deixa eu dizer uma coisa rapidamente aqui. Porque é uma coisa protocolar e Dilma uma coisa de Rousseff, educação, claro, né? Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva, Não nenhum votaram. dos dois foi votar. É. Que vergonha, Boris, que vergonha. Não, mas estavam viajando. 2 ex-presidentes da República. Um não vai votar porque não tem candidato em São Bernardo. Eu mesmo não fui. E a Dilma, não, vou para Belo Horizonte. Também não teria candidato, porque o domicílio dela é Rio Grande do Sul. E ela está em Belo Horizonte visitando a mãe. É uma vergonha. Você tem que ir você é ex-presidente da República, você tem que ir lá reconhecer o sistema que o elegeu. Agora, Reinaldo, eu queria E aproveitar eu sou contra o voto obrigatório. Queria aproveitar essa sua deixa justamente para mostrar o resultado aqui no que era o cinturão vermelho, que virou cinturão azul, que é uma referência aqui às cidades da Grande São Paulo que eram comandadas em grande parte pelo PT e agora o PT não ganhou uma única prefeitura aqui. Vamos ver no telão, acompanhar alguns resultados, daqui a pouco a gente vai para o comentário da nossa mesa. Vamos ver aqui no telão qual que é a primeira cidade. Se for pela letra A, tem que ser Santo André. Mas eu acho que é Guarulhos. Eu tenho um palpite que é Guarulhos. Gente, está quase pronta. Está aqui, Guarulhos. Enfim, uma vitória aqui estrondosa do Guti, que é do PSB, do vice-governador Márcio França, mais uma vitória aqui do governador Geraldo Alckmin, teve 83,5% dos votos, Eli Correia, filho do DEM, teve 16,5%, então uma vitória consagradora do Guti, que o deixou naquela lista de 10 mais votados do país neste segundo turno. E destacando, Amanda, que qualquer vitória aí seria do Alckmin. Seria do Alckmin, exatamente, porque os dois fazem parte da base de apoio ao governo. Então, vamos para mais uma cidade, mais um município aqui da Grande São Paulo, Osasco. Você tem o Rogério Lins, do PTN, que ganhou com 61% dos votos. E o Lapas, né, o Jorge Lapas, que agora é do PDT, mas ele foi eleito, é o prefeito, ele era do PT, mudou para o PDT, mas aí mais uma derrota que acho que cabe na conta do PT, pode ficar na conta do PT, com 38,8% dos votos. Posso fazer uma observação rapidinho? Aí o Lapas aprende que trair não é assim uma coisa muito boa em política. A Marta também já aprendeu isso. Né? Você sair do seu partido não adianta, o eleitor não tira você do partido. Quer dizer, ele saiu do PT, mas o PT não saiu dele e o eleitor deixou isso muito claro. Já estava colado no PT. Vamos a mais um município, já tivemos Guarulhos e Osasco. Vamos ver, vamos para mais um aqui agora sim, Santo André. Ixi. Mariana, Paulo Serra, do PSDB, mais um tucano, 78,2% dos votos. E o Carlos Grana, do PT, com 21,8%. O PT concorreu em 7 cidades ainda e não ganhou nenhuma nesse segundo turno. Não teve uma vitória sequer. Deixa eu só uma coisinha, Amanda. No momento que a gente vive um candidato concorrer com o sobrenome Grana, sendo do PT, é muito ruim. Não dá certo, né? E São Bernardo, que aqui é o domicílio eleitoral, né, onde o Lula vota, o Orlando Morando, do PSDB, muito próximo ao governador Geraldo Alckmin, foi eleito com quase 60% dos votos. O Alex Manente, do PPS, teve 40,1% dos votos. Então, não sobrou uma cidade sequer para o PT e mais uma consagração da força do Alckmin em São Paulo, que não conquistou apenas a capital paulista com João Dória, mas conquistou praticamente o estado todo, né? O interior, a Baixada Santista e os municípios da Grande São Paulo. São Bernardo representa realmente, simbolicamente, uma derrota grave do Lula. Ele apostou todas as fichas no seu candidato, no seu prefeito. Isso. Não conseguiu emplacar no primeiro turno. Quer dizer, e é onde nasceu o PT, o berço do PT. Não é só onde o Lula mora e vota, mas é o berço do PT. Tem uma simbologia muito grande, que é uma espécie de colisão que o PT teve com o eleitorado. Não, no grande ABC, o PT... E ali o prefeito era o Luiz Marinho, né? É o Luiz Marinho, né? Até o fim do ano. É o Luiz Marinho, que é uma espécie de porta-voz de Lula. Né? Que seria seria alguém que o Lula estaria preparando pensando para o governo do Estado. O governo do Estado e a própria presidência da República. Mas já foi reprovado amplamente, foi um resultado desastroso. O PT, a verdade é que o PT não foi entendendo as mudanças no Brasil, né? Eu acho um pouco curioso isso. Eu que tenho reservas muito grandes ao PT faz muito tempo, me ressenti um pouco da inteligência política que eles tinham durante um bom tempo. E em algum momento eles perderam. Então, eu te dou um exemplo. O operariado de São Bernardo caiu brutalmente de número. Sabe quantos operários tinha a Volkswagen? Tinha 40 mil, hoje tem 10 mil.
Sabe o que significa? Aquele eleitor cativo do PT não existe mais. A sociedade está se organizando de outra maneira. São Bernardo é uma cidade industrial importante, mas é uma cidade de serviços também. Você sabe o Você vai mudando a coisa. O desemprego em São Bernardo é de 18%. É o mais alto, dos mais altos do país. E o desemprego leva muita gente para a igreja também, Claro, né? claro. Então, leva, mas nesse caso aqui, o o Morando que ganhou, ele ele é um comerciante da cidade. O desemprego no Brasil é da ordem de 12, lá em São Bernardo é de 18, porque é uma região industrial ainda importante. E aí tem aquelas coisas, né, circunstâncias. A minha mulher é de São Bernardo, eu conheço um pouco a cidade. O Luiz Marinho aumentou impostos no ano passado. Assim, você não pega um país que está vivendo um ciclo de desemprego estrutural em razão da recessão e eleva impostos. Então não é só o antipetismo também há a questão objetiva. O cara volta com bolso também, graças a Deus. Você imaginou, Boris, se o cara só fica se ferrando e ainda assim vota? Não, eu vou votar porque eu acredito. Não. Mas Tá os me prejudicando. 18% certamente sim, claro. é uma área politizada e as pessoas sabem exatamente porque elas são desempregadas. E é uma Boris, derrota a gigantesca. Amanda mostrou essa onda azul pelo interior de São Paulo. É verdade. Aqui em São Paulo, a gente está bem acostumado a ver o Alckmin em Vitória, atrás de Vitória. Já faz muitos anos que o PSDB está no comando do Estado. Você acha que o partido consegue manter essa tendência e segurar essa onda favorável até 2018, com tanta coisa para acontecer? Eu quero falar uma coisa de 2018. É quase impossível você fazer uma projeção realista de 2018 sem incluir um fator gravíssimo que é a Lava Jato. A Lava Jato pode mudar o panorama do Brasil para 2018. Então, é temerário fazer uma previsão sem incluir a Lava Jato. E quando você inclui a Lava Jato, você desemboca no nada. É muito perigoso você tentar fazer alguma coisa, uma visão mais ou menos racional, sem saber que danos a Lava Jato vai trazer, inclusive para o PSDB. E é um imponderável, tem um Odebrecht no meio do Tem caminho, o Odebrecht, né? Odebrecht, já. Que eu brinquei aqui no jornal, né? Por Atenção para favor, o Odebrecht. eu quero cópias dessa delação. O Odebrecht vai fazer um estrago considerável, Boris tem toda a razão, quer dizer, você não... Eu nem sei se o sistema presidencialista sobrevive por muito tempo em razão disso tudo. Porque vai haver... Bom, mas vai aí haver também uma razia, é muito mais do que já queria hein? Vai haver, eu quero parlamentar faz tempo, vai haver uma razia, uma destruição de reputações. De fato, não dá para saber. Claro que se você, tudo mais constante, não tivesse, claro, o Alckmin cresceu, o Aécio se prejudicou, o Serra já tem dificuldades agora em razão do que vazou do Odebrecht. Agora, o que é que vai vazar a respeito dos outros partidos? Do PMDB, do PSDB, todos devem ser alvejados. Eduardo Cunha vai fazer uma delação? Eu temo, vou até escrever sobre isso hoje, fiz algumas anotações, eu não gosto muito de alguns resultados que eu estou colhendo nas eleições, tem um certo ódio pronunciado à política, revelado pelas abstenções. Infelizmente, o Brasil está começando a criar um cenário pronto para aventureiro. Isso pode vir em 2018. Pode. Né? Está começando a criar um cenário pronto para aventureiro. Um novo Collor? Para salvador da pátria. Ele pode nem ser um novo Collor, ele pode ser uma pessoa até decentíssima. Pode ser um empresário. Ele pode ser, eu não tenho, eu posso arrumar confusão, eu adoro arrumar confusão. Pode ser o juiz Sérgio Moro. Só que é o seguinte, quem conhece a história do tirano de Siracusa, você não conhece, procura na internet, que é fácil de achar. O tirano de Siracusa era a ideia de que você poderia ter um rei filósofo tirano. Como ele é rei, como ele é filósofo, como ele é sábio, ele pode ser tirano. E vai dar tudo certo, dá tudo errado. Porque a política não lida com esses valores, a política lida com outros valores. Então, assim, infelizmente, a dilapidação da classe política, consequência da Lava Jato, eu não estou contra a Lava Jato, estou a favor da Lava Jato, antes que alguém tenha ideias estranhas. Mas que pode acontecer, sim, as pessoas estão com ódio da política. Né? E hoje nós temos o juiz Sérgio Moro fazendo vídeo com a mulher dele, que filma mal, inclusive, fazendo assim com a câmera, enquanto ele lê discurso do Roosevelt. Está com raiva dessa política.
dessa política. Está com raiva de tudo faz tempo. Não, Boris. tá com raiva. Não, dessa política, Boris, dos políticos em geral. Isso precisa mudar. Né? Claro, você precisa tentar trazer essa gente para a política, para a boa política, mostrando que política não é isso que está aí. Mostrando que política pode se desenvolver em alto nível, com propostas. Então, tudo isso tem que passar por uma modificação. Não tem, mas sabe o que me preocupa, Boris? Quando você tem um juiz como o Sérgio Moro e um procurador como o Dallagnol, defendendo 10 medidas contra a corrupção, 7 delas corretas e 3 delas fascistas. Então, vão ser discutidas. Sim, mas ainda hoje tem um Viva artigo... as 10 medidas contra a corrupção, Mas ainda hoje eu apoio. tem um artigo do Dallagnol e de um outro procurador na Folha de São Paulo, deixando claro que ou você é a favor das 10 ou você é a favor da corrupção. Por exemplo, entre as 10 medidas está praticamente proibir habeas corpus, coisa que nem a ditadura fez quase. Não é? Tem o teste aleatório de honestidade. Tem provas ilícitas de Tem boa-fé. a aceitação de provas colhidas ilegalmente. Eu gosto Desde que sejam de boa fé. Desde que seja de boa fé. Eu gosto dessa. Eu gosto da parte da boa fé. Como julgar a boa-fé, né? E quem julga a boa fé? O próprio juiz. Ah, bom, então aí fica Meninos, ótimo. vou interromper. Mas são ideias, Eu sou a favor, hein? Atenção, Não, calma. Tem um projeto. Mas o projeto está sendo discutido. Está sendo discutido. Tem um projeto no Congresso. Agora, quando o principal procurador escreve um artigo dizendo ou as 10 ou vocês são a favor da corrupção, então tem alguma coisa acontecendo aí. Eu sei que os fanáticos da Lava Jato ficam loucos de falar isso, mas o Dallagnol, prova ilegal, Dallagnol, se liga, Dallagnol. Reinaldo, eu apoio a Lava Jato e não gosto dessas três propostas. Também. Não, eu também. Apoio total e integralmente. É importante que a gente faça essa ressalva. Eu não apoio total e integralmente porque, entre outras coisas, há ali conduções arbitrárias. Não, por exemplo, quando há conduções arbitrárias, então, eu te diria que isso é um ponto. Eu te diria que isso é um detalhe que a gente abomina. Gente, essa discussão só leva a uma conclusão. Satyagraha não teria sido totalmente cancelada? Por ilegalidades. Então. Por ilegalidades meninos, cometidas vamos voltar pelo delegado. Mas quer dizer que não houve crime? Só porque a coleta da prova foi ilegal? Não. Começamos uma nova discussão. Não. Mas sabe o que é isso? Eu só lembro que o delegado Protógenes foi punido, hein? Eu proponho que não tem nada a ver com eu proponho que a gente devolva a palavra para a Amanda. Mas sabe o que é isso? Política casa. e Lava Jato se tornaram indissociáveis. Isso. Começou com eleição, resvalou para Lava Jato, não tem jeito de separar uma coisa da outra, até porque Lava Jato e impeachment tem um efeito claro nessa eleição. Vamos continuar vendo alguns resultados, daqui a pouco a gente volta aqui para o nosso debate, nossa discussão que está ótima. Vamos para Recife. Geraldo Júlio, atual prefeito do PSB, ganhou facilmente com 61% dos votos, mais um candidato derrotado do PT. Era o único segundo turno em capitais em que o PT estava presente, concorrendo com o João Paulo, ficou em segundo lugar com 38,7%. Uma vitória e uma herança do Eduardo Campos. A gente viu o filho dele, João Campos, ali atrás, bem atrás do Geraldo Júlio. Vamos a mais uma capital agora? Espera, isso me lembrou uma coisa que eu quero perguntar para o Reinaldo. Vamos. Aí entra a Marina. Cadê a rede? Ganhou Macapá. No Macapá, ganhou. A rede do Macapá, olha, a rede teve um desempenho desastroso, ou como certamente nem eles esperavam. Acho que a Marina está pagando o preço das coisas incompreensíveis que sempre disse, que estão se tornando cada vez mais incompreensíveis ao longo do tempo. Eu explico porque eu estou dizendo isso. Como é que a Marina, candidata de 2014, que defendeu o Banco Central Independente, é agora a Marina da rede que é contra a PEC 241, que é a PEC do controle de gastos. Quer dizer, então, a rede, sem dizer o que queria antes, acabou indo para a esquerda, virou uma confusão dos diabos. Agora, ela está bem nas pesquisas, ela é um elemento importante das pesquisas. Ela está, mas eu estou achando que o eleitor está começando a ficar um pouco exigente também com algumas contradições. Né? Vamos lembrar o comportamento que a rede teve, por exemplo, durante o impeachment. Atenção, ela está sendo punida também pelo comportamento dela durante o impeachment. Quando a Janaína Pascoal apresentou a denúncia à Câmara, a rede soltou um documento dizendo que era contra o impeachment. Sim. Porque não via crime de responsabilidade. Quando o impeachment aconteceu, a Marina dá uma entrevista dizendo que a rede era contra, mas ela, Marina, era a favor. Aí começa. Aí, então, a rede tem um representante na comissão do impeachment, Aliel Machado, vindo do PCdoB, do Paraná. Ele vota contra. Aí tem a votação na Câmara. A rede tem 4 deputados. 2 votam a favor e 2 votam contra.
Aí chega ao Senado, aí eles têm um senador, que é o Randolfo Rodrigues, vindo do PSOL, que passa a ser o principal militante, o mais inteligente. Ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente, o Coerente. principal militante Ele é coerente. contra o impeachment da Dilma. Então aí teve a Vanessa Graziotin, desculpe, senadora, mas a senhora falou bobagem pelos cotovelos, a Vanessa Graziotin, o Lindenberg Farias, que não argumenta, grita, não é? A Jandira Fegali, essa na Câmara, fazendo com esse canto. O cara que fez a defesa coerente, não quer dizer que eu concorde, o cara que fez a defesa coerente da Dilma foi o Randolph. Ou seja, a rede ficou contra o impeachment. Está aí, pronto. São as incoerências, né? A Marina não conseguiu transferir todo esse favoritismo dela para a rede, isso não se traduz automaticamente. Não, é bom até a gente falar que, sobre isso que julgam depois. entender o que a Marina diz, não consegue transformar isso, não consegue dizer com as próprias palavras, porque é praticamente impossível. Não, mas é interessante porque o Boris tem razão também. Como personalidade, ela ainda é muito forte, Ah, aparece sim. muito bem Ela nas pesquisas, né? Nas mas pesquisas aí- nacionais, mas depois não consegue transferir de alguma forma esse favoritismo para o partido. Vamos dar uma olhada em Curitiba também, que teve um resultado interessante. Rafael Greca, que voltou ao poder, voltou à prefeitura depois de 20 Quase. anos, com algumas declarações bastante insólitas e curiosas, né? Que o Reinaldo, eu tenho certeza que vai querer contar aqui. Ele é do PMN, mais um partido nanico. A gente teve o Alexandre Calil do PHS, um nanico em Belo Horizonte, e mais um nanico aqui em Curitiba, 53% dos votos. E o Ney Leprevot, candidato do PSD, deputado estadual, ficou com quase 47% dos votos. Também é um resultado interessante em Curitiba, né? Também foi uma eleição bastante concorrida. E vamos mais uma para Porto Alegre, então, e a gente comenta? O Greca, rapidamente, o Greca tem o apoio lá do governo, do governo Beto Richa. Ele só não está em nenhum partido grande porque ele é uma figura, digamos, idiosincrática. Ele não se encaixa bem nos moldes dos grandes partidos. Nem você aqui nessa bancada. Olha a sua postura no vídeo. Olha lá o Reinaldo, está super à vontade. Está deitado. É tarde, Ele fez Mariana. uma campanha interessante. Ele é um herdeiro do Lerner. Do Lerner, ele É um fala a herdeiro saudosa do Lerner. Curitiba. do PT E foi Curitiba, prefeito bacana. depois do Lerner, ele pegou Curitiba Sim. numa situação muito boa. Então, toda a foi campanha bom dele prefeito. foi saudosíssima. Sim, saudosista. E foi bom prefeito. prefeito. Ele ganhar no primeiro turno, Boris. O problema é que ele resolveu contar que ele tem um estômago fraco. Ou seja, ele foi Não no debate... aguentou o cheiro do pobre, foi essa história. Ele foi um debate Deu da uma Igreja cara. Católica, e se você quer encontrar bons católicos, não vá à Igreja Católica, eles são todos marxistas, eles não costumam ser católicos. São cristãos. Estou provocando a Mariana. O Reinaldo. Isso aqui é um debate interno. Vamos orar, isso é um debate então. interno. Vocês vão ver o que vai acontecer aqui a hora que desligarem as câmeras. Ele vai ao debate da igreja, alguém faz uma pergunta se ele gosta de pobre e tal, ele diz, não, uma vez fui pegar pobre, o pobre estava sem Ele tomar foi banho. ajudar uma foi pessoa ajudar. na rua. E Vomitei é a com velha história, cheiro. se você for pegar a Angelina Não Jolie, o Brad aguentou. Pitt, pessoas ainda mais bonitas, sem tomar banho há 6 meses, dá ânsia de vômito, as pessoas estão fedendo. Gente bonita também fede. Tudo né? bem, mas ele é candidato, não é o tipo Agora, de declaração claro que se ele faz, não né, poderia Reinaldo? falar Calma que lá. ele vomitou quando ele pegou a pessoa. Aí, ele não só não foi eleito no primeiro turno, como, pegando o resultado, já saiu da tela, mas foi por pouco. Ele foi punido, mas ainda foi eleito, Foi na bica né? da chuteira ali. Vamos dar uma olhadinha em Porto Alegre também, olha, que teve uma Maravilha. outra reviravolta, o Nelson Marquesan, do PSDB, eleito 60% dos votos, é a primeira vez que o PSDB comanda Porto Alegre, o candidato do PT, que historicamente tem um bom resultado aqui, não chegou nem ao segundo turno, Raul Pom ficou ainda na primeira rodada, ficou para trás, e o Sebastião Melo, do PMDB, com 39,5% dos votos. Outro resultado importante para os tucanos. Vamos só mais um, Fortaleza, aí a gente comenta essas duas capitais, porque Fortaleza teve aqui o Roberto Cláudio, do PDT, reeleito, 53,6%, também com apoio importante dos irmãos Ciro e Cid Gomes, que confirma esse favoritismo E o em Fortaleza, Ciro, a força Ciro. dos dois em Fortaleza. Depois a gente pode falar da candidatura para 2018, essa frente de esquerda, o que pode sair disso. O capitão Wagner, do PR, que tinha o apoio de outros dois caciques importantes aqui de Fortaleza, o Eunício Oliveira, que deve ser presidente do Senado no ano que vem, e também o Tasso Gereissati, senador pelo PSDB, ficou com 46% dos votos. Vamos a mais interessante saber quem são os outros vitoriosos, quem está por trás, né? Então, Ciro Gomes aqui nesse caso, claramente apoiava o Roberto Cláudio, ele foi reeleito prefeito de Fortaleza. O que isso quer dizer, de novo, com vistas em 2018, lembrando que o Ciro Gomes é sempre lembrado como candidato. O seguinte, vai ter eleição em 2018? Já Ou estamos lá na vai ter alguma coisa que vai acontecer? Por que quê? vai Você quer impedir a pedalar a Vai, eleição? companheira, nem que Sei, seja na Mariana. Papuda vai ter eleição. Vai ter eleição para ver quem governa a Papuda. Não, vai ter eleição, claro. O Ciro pode comandar essa frente de esquerda? Eu Esse duvido, projeto? eu não sei. Olha, eu duvido. Mas ele é uma força. É uma força. Eu duvido que ele comande, porque quando se fala frente de esquerda, você pensa em alguma coisa como no Uruguai.
Exato. E, portanto, você teria de ter de PSOL, talvez o PCO fique de fora, mas você teria de PSOL, então pegando da esquerda para o centro, você teria partido do PSOL e pegando todos os partidos, PT, PDT, PCdoB e tal. Eu duvido, eu não vejo o Ciro neste papel, porque com as vênias todas, o Ciro, se há alguém que representa a modernização do coronelismo nordestino, se chama Ciro Gomes. Em todos os sentidos. Desde a origem social, da forma como ele faz política, até a ligeireza com que ele muda de legenda para legenda, a depender do seu interesse. O Ciro foi da Arena PDS, depois o Ciro foi para o PSDB, depois o Ciro foi para o PPS, depois o Ciro foi para o PSB, depois o Ciro criou o PROS e agora o Ciro está no PDT. Sempre pensando no seu próprio interesse. Então, imaginar que ele possa ser, mas é uma figura, ele é terrivelmente inteligente na sua idiosincrasia. Ele é muito inteligente, ele é muito articulado. Agora, ele vai ser candidato. Ele não engole brasa, né? Não engole sapo, e né? não engole nem sapo, ele, nem o irmão. Nem ele, nem o irmão, e fala, e sempre, você não precisa contar com nenhuma pessoa para destruir o Ciro. É ele sempre a dar o tiro no pé. Autodestruição. Sim, e ele fez isso nas 2 outras vezes. Diga, Boris, o que você acha? Mas ele vai Ainda ser é uma esperança para a esquerda, não? Olha, eu acho que Da frente, não. Eu acho que o Ciro, a idade vai resolvendo todos nós, né? As coisas a gente vai moderando. Eu acho que o Ciro amadurecido tem condições de liderar uma frente de esquerda. Eu imagino que ele tenha passado por dificuldades e peneiras, verborragia. Eu acho que o Ciro reúne qualidades pessoais e intelectuais para liderar essa frente. Agora, eu acho que depende muito dele. Agora, o primeiro tento ele marcou. E talvez de um remedinho prescrito. Uma marca tal. Eu só não vejo, eu sinceramente, eu estou para ver, por mais que o PT tenha, hoje seja o 10º partido em prefeituras, por mais que o PT tenha enfrentado o que enfrentou, eu estou para ver o PT se deixar liderar por Ciro Gomes. Quer dizer, não é da natureza do jogo. E a gente já está tirando o Lula, né? O PT mas eu acho que o Lula não terá condições, chega não terá 2018. condições nem jurídicas. Eu estou para ver um PT que tem a leitura que tem de economia política, da realidade, de origem marxista, não tem como. Eu estou para ver ser liderado por um Ciro Gomes. Eu não vejo isso. Mas como o Boris chamou a atenção, o Ciro Gomes aprendendo com o tempo e ficando mais maduro... Se o problema dele for só de temperamento, ele terá condições. Eu digo que ele terá condições. As condições pessoais que vocês classificam que ele não tem, eu acho que ele poderá ter. Ele reúne um cabedal de conhecimentos interessante. É uma figura política interessante. Sim. Pessoal, olha que mapinha bonito a gente tem aqui. É o mapa eleitoral, quem ganhou e quem perdeu nessas eleições de 2016. Vamos dar uma olhada? O PMDB continua como partido que tem o maior número de prefeituras, não o maior número de eleitos, né, de eleitores, mas maior número de prefeituras, sob seu comando, exatamente. 1.038 prefeituras, o PSDB aparece em segundo lugar com 803 prefeituras. Mas como conquistou mais capitais e mais cidades grandes e importantes, ele tem o maior número de eleitores sob seu comando. O PSD, que aparece aqui como uma força alternativa em ascensão, lembrando que é o partido do ministro Gilberto Kassab, também ganhou mais 2 aqui no segundo turno, foi para 540, e você tem aqueles partidos médios que também continuam fortes, o PP com 492, PSB aqui com 415, vamos a mais uma tela aqui, porque continua... O PDT aparece, Democratas, o PT aqui, gente. É bom chamar a atenção para esse 10º lugar do PT. O PT foi quem mais perdeu. Ele tinha mais de 650, por volta de 650 prefeituras em 2018, em 2012, perdão, em 2018, olha o ato fala, em 2012, e agora ele encolheu, desidratou completamente, ficou com 254 prefeituras. E era o 4º partido, né? Então, passando para vocês, ficam aí os vitoriosos. A gente tem, o que é? O Brasil pendendo para essa centro-direita, como PMDB e PSDB, essas são as forças que emergem dessas eleições? O PSDB, apesar de não ser o mais votado, reúne as prefeituras mais importantes e talvez reúna, não tenho a conta, mas provavelmente reúna
o maior número de eleitores. Sim, reúne. Cidades Só mais São Paulo já dá o importantes. desempate. Não, cidades mais importantes. Então, o grande vitorioso é Sim. o PSDB. O grande vitorioso é o PSDB como partido, o grande vitorioso como pessoa, se você, como indivíduo É o político, Alckmin, é né? o Geraldo Alckmin, Sem dúvida, indiscutivelmente, porque elege o prefeito no primeiro turno aqui. Apostou, peitou o partido. Quebrou o pau, né? Com um monte de gente ali, graúda dentro do PSDB e levou. O grande derrotado não tem como, o grande derrotado é o PT. E as esquerdas, E de depois maneira o geral. Aécio Neves. Eu chamo atenção para isso, as esquerdas de maneira geral. O Aécio, eu acho assim, só não dá para colocar, porque senão também, só não dá para colocar como grande derrotado, porque também a gente não sabe como vai ser o embate interno. Não dá para colocar como grande derrotado, porque não dá para ignorar que ele é o presidente, o Boris chamou atenção, Do PSDB. ele é o presidente do partido que se deu melhor nas eleições. Vitorioso. Agora, no embate interno do PSDB, sim. Isso conta. Isso conta. No embate interno do PSDB, não tem dúvida. Se você me perguntar se havia... Quem mais estava torcendo para o Calil ganhar no... Era o Alckmin, óbvio. Provavelmente a pessoa do PSDB aqui, né? É mais até do que o pessoal lá. Então estava torcendo. Tomara que dê, porque é claro que internamente Favorece o ele Michel sai. Temer de alguma maneira, ou o governo de alguma maneira, Eu acho ter que tantos favorece prefeitos na a base? aliança. Favorece a aliança. A Quando base você olha... dele ganhou a eleição. Ganhou a eleição. A base dele ganhou a eleição. Quando você olha, dá para pôr de Pô, novo o bem quadro, colocado. Amanda? Não sei como é que Vamos funciona voltar isso. aqui Dá no para pôr de quadro? novo o quadro, os dois? Deixa eu Você lembrar falou, uma coisa legitima desse o quadro. impeachment, né? O Ó, primeiro aqui, ó. É bom prestar atenção no É Kassab, todo mundo viu? que Sim. apoiou, gente, todo mundo que apoiou o impeachment está todo mundo aqui. que apoiou Todos o esses impeachment tá aí. partidos votaram a favor do Tá aí. impeachment Olha, de Dilma pega os Rousseff. dois primeiros Fazem parte só. da base de apoio do Pega Temer. só os dois primeiros, Esses dois, Amanda. os Olha, mais PMDB e importantes. PSDB, veja o que aconteceu ali. Né? Só ali você já tem um retrato, depois PSD apoiou Dá para a o PT, gente falar numa aliança para Dá. 2018? Porque aí você tem que transpor PMDB, isso claro, sempre o Odebrecht, sempre o AS, sempre o com essas ressalvas. Que PMDB e PSDB se afiguram como um eixo de centro na política e que eles tentarão marchar juntos, eu não tenho a menor dúvida. Está aí. Será? Tentarão marchar Tentarão, juntos. mas- Tentarão. E aí é O outra, PMDB não vai ter outra candidato. coisa interessante, quando vocês falam que o Alckmin é o maior vitorioso dessas eleições, isso automaticamente o coloca como uma liderança nacional ou não? O Alckmin ainda é uma liderança regional e precisa convencer, precisa se firmar, Aliança provar que é uma nacional questão de liderança construção, nacional. E isso tem que ver se o Mas partido ele já vai foi querer candidato, construir essa se ele já imagem. foi candidato uma vez, né? Quer dizer, ele tem essa força ou não? A força Isso do tem que Alckmin não conversa. Ele transcende o tem estado de São que- Paulo. Tem que trabalhar muito. muito. Tem que trabalhar muito isso. Essa liderança nacional, você não constrói assim. É claro que ele tem todos os instrumentos. Agora, você pode pegar os instrumentos e tocar mal. Aliás, ele já está trabalhando. Está trabalhando. Você pode pegar os instrumentos e tocar mal. Então, assim, pesa contra ele, e ele sabe disso, e todos os tucanos sabem disso, pesa contra ele a fama de ser uma liderança regional. E aí, em política, aquilo que as outras pessoas acreditam, às vezes é mais importante do que aquilo que é. E se acredita que ele seja uma liderança de importância regional, paulista, que não acontece fora de São Paulo. Então, ele vai ter agora de demonstrar que isso não é verdade. E isso Reinaldo. passa pela eleição do PSDB em maio, né? Não, Exatamente. não vamos esquecer do Kassab. O Kassab, olha aí. É. Tá O Kassab está em terceiro, Terceiro né? Se a ou gente quarto? voltasse Sim, para aquele sim. quadro, está aqui, ó. Então, O Kassab força tá importante. ali. não é nem direita, nem esquerda, nem de centro. Está lá quietinho, reunindo o pessoal dele, ó, na surdina. É o verdadeiro mineiro das... Não foi bem na eleição. Foi bem na eleição, teve uma derrota importante em São Paulo, né? Porque apoiaram a candidatura A da Marta, Marta. fizeram aliança. Foi uma derrota significativa, sem dúvida, né? Mas é claro que é uma figura importante e não tenha dúvida, estará no bloco hegemônico, digamos, né? Sempre que, no aliás, ganha- ele sempre está no no bloco vencedor. hegemônico desde que ele faz... Gente, vamos dar uma olhada em mais duas capitais aqui. A gente tem Florianópolis, o Jean Loureiro, do PMDB, foi eleito 50,3%, uma margem estreita aqui. A Ângela Min, aliás, essa capital foi muito interessante, porque a Ângela perdeu por pouco mais de 1.000 votos, né? A virada aconteceu... 1.153 votos. 1.153, As faltou pesquisas quando sacanearam. 2% das urnas para serem apuradas e a Ângela Min acabou Nenhuma pesquisa pegou perdendo. isso, vocês viram, né? Nenhuma pesquisa pegou isso. Bom, também essa era estava difícil. comendo muita Sabe o que poeira. eu acho? E nessas horas, um erro faz diferença. Se eu sou candidato, nessa hora eu fico muito bravo. Porque é claro que tem gente que vota em quem ganha.
Tem. E eu acho Você acha que não tem 1.150 catarinenses? Que viu que o dele ia ganhar, falou assim, não vou votar porque o meu já está ganhando mesmo, então o cara assim, ele ia votar na Ângela, falar, não vou não, ela está 10 pontos atrás. O Jean Loureiro vai ganhar. O Loureiro vai Agora, ganhar. as pesquisas erraram mais no primeiro turno do que no segundo turno também, sim. né? A verdade seja dita. E aqui, para terminar, Goiânia, Iris Rezende, já foi governador, já foi prefeito, tem 82 anos, voltou à Prefeitura de Goiânia com 57,7%. E colocado lá. Já põe Iris Rezende, tem direito sobre essa... E estatuazado também. Sobre essa prefeitura. E o Vanderlan, do PSB, ficou em segundo com 42% dos votos. Pessoal, daqui a pouco a gente está chegando ao final do programa, então vamos fazer os últimos comentários. O que marcou, de novo, acho que o que marcou essa eleição? Foi a eleição da antipolítica, foi a eleição do centro, da direita, impeachment, Lava Jato? O que foi destaque nessa eleição? Bom, vamos lá. Então, primeira coisa, pêndulo à direita. Isso é claríssimo. Concordo. Quando eu digo pêndulo à direita, não quer dizer assim que as pessoas falam, agora eu vou votar na direita, porque eu sou a favor das privatizações, sou contra as esquerdas. Não, não é isso. Os valores influentes que fizeram as pessoas fazerem as suas escolhas são valores identificados com o centro conservador. Isso me parece evidente. Esse pêndulo à direita liquida as chances no curto prazo de um partido, como vinha querendo construir a sua hegemonia, que é o PT. O PT é o grande derrotado dessa eleição, não tenha dúvida, sai do 4º lugar nas prefeituras, acho que vai para o 10º quando se fizer a contabilidade total. Então, evidentemente, o PT é o grande derrotado. Aparece um eixo que é um eixo de centro-direita pintando para as eleições de 2018, que é PMDB, PSDB. Precisa ver quem vai estar na cabeça. Agora, rapidamente, vamos só para a gente concluir, faltam menos de 2 minutos, gente. Então, desculpa. Se os outros puderem falar um pouquinho, Boris e Mariana. No final. Tá bom, a Mariana não quer falar, ela dá tchau. Boris. Tchau. Olha, eu concordo basicamente com o Reinaldo. A análise que ele faz do pêndulo à direita é irretocável, é perfeita. Acho que nós vamos ter que estudar um pouco o que significam os votos nulos e brancos e o que significa essa abstenção. Acho que deve ser alvo de uma discussão maior. E tem reforma, né, Boris? E eu acho que, aquilo que eu disse no começo, nós vamos ter que partir para uma reforma política. Na minha opinião, com alguns ingredientes como voto distrital, de preferência misto, e voto não obrigatório, facultativo. Perfeito. Eu só quero que a Lava Jato continue, avance e a gente vote em quem sobrar. Não quero que a operação fique salvando este ou aquele, porque afinal a gente precisa ter alguém para coordenar. Não. Meninos, infelizmente eu vou ter que cortar, porque a gente vai ter que ir embora. Muito obrigada pela participação de vocês todos. Vocês vão dar tchau? Dá tchau de misa aí junto comigo? É assim, ó. Todo mundo dando tchau. É assim, ó. Boa noite. Delicadeza no tchau de misa. Isso, Didi, você não vai. Vamos continuar, vamos para o Rio de Janeiro, agora mostrar um pouco do resultado dessas eleições em algumas capitais e aí voltamos para a nossa mesa para debater cada um desses resultados. Vamos começar aqui no telão comigo. O resultado do Rio de Janeiro foi eleito o candidato Marcelo Crivella, do PRB, com uma folga bastante expressiva, ele ficou com 59,4% dos votos. O candidato do PSOL, Marcelo Freixo, teve 40,6% dos votos, né? Então, estava aqui como as pesquisas apontavam. A pesquisa Boca de Urna do Ibope também apontava a vitória do Marcelo Crivella, a primeira prefeitura do PRB, e a quinta tentativa do Marcelo, do Crivella. Já tinha tentado o governo do estado 2 vezes, a prefeitura 2 vezes. Na quinta tentativa, conseguiu se eleger prefeito, segundo maior colégio eleitoral do país. Vamos ver o que disseram Marcelo Crivella e também o Marcelo Freixo, logo depois de constatada a vitória? Marcelo Crivella acompanhou a apuração neste clube de Bangu, na zona oeste do Rio. E no seu discurso de vitória, agradeceu a todas as religiões praticadas no Brasil e disse que hoje viveu um dia memorável. Nós vamos concentrar todas as nossas energias para realizar o projeto que propomos ao povo, que é cuidar das pessoas. Já o candidato Marcelo Freixo acompanhou a apuração na Cinelândia, no centro da cidade. E após o resultado, reconheceu a derrota e disse que fez uma campanha histórica. A minha luta política, o meu sonho, o meu desejo de um Rio de Janeiro mais justo, não acontece só quando a gente é candidato. Ele acontece o tempo inteiro. Marcelo Crivella conseguiu mais de 1.700.000 votos e venceu em toda a Zona Norte
e também na Zona Oeste. Do Rio de Janeiro, Leonardo Aque, na cobertura das eleições municipais 2016 para a Rede TV. As declarações também dos dois candidatos, agora depois de confirmada a vitória de Alexandre Calil. Vamos ver. Em Contagem, na Grande BH, Alex de Freitas, do PSDB, enfrentou nas urnas o atual prefeito, Carlim Moura, do PCdoB. Os dois candidatos votaram logo cedo e ficaram com a família acompanhando a apuração. Estreante, o tucano Alex de Freitas teve uma vitória expressiva, com quase 73% dos votos. Em Belo Horizonte, o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, votou em uma escola na zona sul da cidade e não declarou apoio a nenhum candidato. Ele reconheceu as dificuldades do Partido dos Trabalhadores nestas eleições. Nessas eleições municipais, o meu partido, o PT, teve um resultado muito fraco, muito decepcionante. Os dois concorrentes à prefeitura da capital mineira votaram em um colégio ocupado por estudantes contrários à PEC 241. Líder nas pesquisas de intenção de voto, Alexandre Calil, do PHS, estava acompanhado apenas da mulher. O candidato João Leite, do PSDB, votou no começo da tarde, cercado por vários políticos do partido, entre eles os senadores Aécio Neves e Antônio Anastasia. Em Juiz de Fora, Margarida Salomão, do PT, foi derrotada pelo atual prefeito Bruno Siqueira, do PMDB, que foi reeleito. Já em Montes Claros, o prefeito Rui Muniz, do PSB, preso várias vezes neste ano, não conseguiu renovar o mandato. Humberto Souto, do PPS, é o novo prefeito da cidade. Aqui em Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PHS, confirmou a virada sobre João Leite, do PSDB, no segundo turno e venceu a eleição. Militantes agitaram bandeiras em frente ao apartamento do prefeito eleito. Por causa do foguetório, a entrevista coletiva teve de ser interrompida por alguns instantes. Não é coisa minha não, viu, gente? O ex-presidente do Atlético Mineiro agradeceu a confiança dos eleitores e reafirmou que não vai prometer nada. Nós temos um trabalho duro e vamos tratar desse problema com seriedade, com dignidade, com honestidade e vamos ajudar esse povo sofrido. E para finalizar, eu vou dar o toque do Alexandre Calil, tá? Acabou coxinha e acabou mortadela. O papo agora é quibe. Após a confirmação do resultado, o candidato derrotado João Leite esteve na sede do PSDB na capital mineira, onde fez um pronunciamento. Como homem público, eu saio dessa eleição preocupado. O alto índice de abstenção de voto branco e nulo mostra um grande distanciamento da sociedade com a política. O senador Aécio Neves desejou boa sorte ao prefeito eleito e destacou a vitória do PSDB em 14 das 19 cidades onde o partido disputou o segundo turno. Diferente do futebol, onde às vezes a gente empata, na política a gente ou ganha ou perde. Perdemos essa eleição. Desejo e desejamos todos nós ao prefeito eleito que possa atender as expectativas que hoje, certamente, aqueles que nele votaram têm em relação ao seu futuro. Já no comitê de campanha de Alexandre Calil, a noite foi de muita festa e comemoração. Eu acho que mais...